Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 13 de junho de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, segundo amanhã, na moral, só vou pedir uma coisa. Caraca, zicador, mete o pé, mano. Quem tá zicando aí o canal? Pô, que isso, cara. Mais uma vez a gente não bateu o bilhete. E, pô, vocês verem que é uma zica? Pô, saiu o gol do País de Gales no finalzinho. Eu falei, não, hoje vai, mano. Hoje saiu aquele gol, aquele 1,5 no finalzinho. Só faltava o Flusão em casa. Atlético Goianiense não ganha ninguém fora de casa. Expulsão do David Braz. Pô, que isso, mano. Mas vamos bater, hein? Vamos bater, eu já quero bater hoje pra ficar tranquilo. Dia dos namorados, comprar o presente da gata e amanhã vai bater de novo. Vambora? Fechou então? 3 horas da manhã, 3 horas da manhã não, 3 horas da tarde, vamos começar. Eu tenho aqui eliminatórias pra Copa do Mundo, jogo único, vale vaga na Copa, Austrália contra Peru. Jogão. Peru tem uma seleção melhor, isso é inevitável. Mas a Austrália, ela sempre ali tá beliscando uma Copa do Mundo, tá? Uma seleção que precisa e merece ser respeitada. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Austrália vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. O estilo de jogo da Austrália é um estilo bem malucão mesmo. Peru, dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 10, em 8 foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte. Apesar de eu considerar que o Peru vai crescer na partida e ele vai conseguir essa vaga, né? O Peru, ele gosta de estar na vaga, irmão. Não tem jeito. Só que, pô, é um jogo complicado. O que eu exploraria aqui? Eu exploraria o mercado de gols. Para mim, se eu fosse fazer pré-live, eu entraria no mais de 1,5, até porque depois que a gente tiver o primeiro gol nessa partida aqui, a tendência de ela ficar maluca é jogo que vale vaga, pô. É o último jogo aqui para as duas seleções tentarem uma vaga. Então, a partir do momento que sair o primeiro, muito provavelmente a gente vai ter o segundo. Então você pode estar indo com mais de 1,5 pré-live, ou então você espera sair um gol no jogo, se você estiver acompanhando, 3 horas da tarde, de uma segunda-feira. A partir do momento que sair o primeiro, o jogo tá maluco, aí vale a pena você buscar mais um ou mais 2 no jogo, tá bom? Mas para quem for fazer pré-live, o máximo aqui, 2 gols ou um Peru empate anula. Vou falar com vocês de novo, o Peru ele é favorito, tem uma seleção melhor. Mas, pô, esse jogo aqui é muito complicado, tá? Mas o legal é que lá no Peru é feriado. Irmão, feriado, todo mundo vai ficar torcendo pro Peru, então não tem jeito. É uma motivação a mais, tá ligado? Então, eu prefiro, mas vou ficar nos 2 gols, que é melhor. Placar pra mim desse jogo? Pô, 2-1 pro Peru. 13h45 da tarde, temos o jogo da França, que eu fui muito criticado no começo, quando eu falei que a França ela tem um elenco excelente no papel, mas em campo não reflete o futebol, né? Um elenco que fica só no papel. E tá sendo evidenciado isso na Nations. Tudo bem que Nations não é parâmetro, mas tá a galera ali titular, né? A França ainda não venceu nos 3 jogos, a Croácia acabou vencendo o último. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A França é a lanterna do seu grupo. No momento, ela está sendo rebaixada para a Série B da Nations, né? A Nations que vai até o grupo D. Então, assim, a França tem que ganhar, irmão. Pelo menos assim, tá bom, a gente não tá ligando de se classificar, de ir para a próxima fase. Beleza, mas tem que se importar em não ser rebaixada, porque a França jogando uma Série B da Nations é feio pra caramba. Tem 2 pontos, em 3 jogos fez 3 gols, sofreu 4. A Croácia em 3 jogos fez 2 gols e sofreu 4. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. A França não perde para a Croácia 7 partidas. França vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4. Foram ambas marcam e a Croácia nada de interessante aqui. Tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, gols, tá? Porque eu tenho a França jogando em casa, precisa ganhar, como eu falei, ela tá correndo o risco de ser rebaixada. Do outro lado eu tenho a Croácia que venceu o último jogo, tá animada. É um histórico de confronto over, um confronto que eu exploraria 2 gols. Quem quiser ir na França, vai com empate anula. Pode ser um jogo interessante para a França voltar a vencer, mas sem empate na França eu não vou de jeito nenhum. Eu acredito que o Mbappé vai ser titular, porque o último jogo ele começou no banco. Mas aqui a gente já tem, a princípio, um time mesclado. Já tem o Ben Yedder, tem o Nkunku, enfim. Empate anula, beleza? Outro jogo que eu tenho aqui, também às 13h45, pelo mesmo grupo, Dinamarca contra a Áustria. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Dinamarca, que é o líder, são 2 vitórias e 1 derrota. Fez 4 gols, sofreu 3. E a Áustria aqui está com 4 pontos, também está brigando por essa liderança. Lembrando que apenas a primeira seleção se classifica. Vamos dar uma olhada aqui no histórico.
A Dinamarca vem de 4 vitórias seguidas contra a Áustria. Dos últimos 3 jogos, a Dinamarca vem sofrendo gols. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. A Áustria, dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam. Tropa, mais um jogo que eu quero explorar gols. Dinamarca vai estar jogando em casa. Eu tenho a Áustria, que se ela quiser se classificar, tem que vencer a Dinamarca. Confronto direto ali pela liderança. É um jogo que eu exploraria 2 gols. Dá para ir com empate anula na Dinamarca? Dá para ir com empate anula na Dinamarca. Mas como a Nations tem tido aí bastante jogo zebra assim, é mais complicado. Mas grande chance de vencer ela tem. 7 horas da noite, Brasileirão. Eu tenho um Botafogo contra Avaí. 2 times que vêm vivendo um mau momento. Botafogo vem de 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer. E eu tenho o Avaí que está pelo menos 5 jogos sem vencer. E dos últimos 5 perdeu 4. Vamos dar uma olhada na classificação. O Avaí está na zona do rebaixamento com 11 pontos. O Botafogo está próximo, está apenas 1 ponto na frente do Avaí. Mengão aqui. E o Dorival Júnior, hein? Já começou bem. O Mengão já começou bem. Mas é foda, né? Tu vê o Flamengo ele é muito dependente do Arrascaeta, né? Parece que o Arrascaeta não tá em campo, o time é outro, nada dá certo. Pô, complicado, cara. O problema não é só o técnico, apesar do Paulo Souza inventar bastante, mas, pô, o Flamengo sem o Arrascaeta, muito dependente. Vamos lá. Confronto direto aqui, no momento pelo rebaixamento, mas interessante que o Botafogo em 10 jogos fez 12 gols e sofreu 15, o Avaí fez 11 gols e sofreu 15 também, são 2 equipes over, 2 equipes que sofrem muitos gols. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols, o Avaí vem sofrendo gols há 5 partidas seguidas do Botafogo, Botafogo 3 jogos perdendo seguido, 4 jogos sem vencer, que a gente comentou. Botafogo vem sofrendo gols há 5 partidas. Avaí está 5 jogos sem vencer, 6 jogos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. Mais de gol e meio aqui para mim nesse jogo. Ambas marcam, vem muito quente, porque as 2 equipes têm uma defesa fraca, as 2 equipes têm uma defesa que tem sofrido gols de qualquer time. Então, assim, esse ambas marcam vem quente demais, tá? Mas o safe ali, mais de gol e meio para mim, é muito interessante, até porque as 2 equipes querem sair dessa situação, querem voltar a vencer, então eu vejo um jogo aberto. Botafogo é favorito pelo fato de estar jogando em casa, pelo fato do Avaí estar vivendo uma fase pior do que ele, mas, pô, confiar no Botafogo, me decepcionei, me desiludi ali contra o Goiás, eu não vou confiar no Botafogo mais não. E pra gente fechar o nosso dia, 8 horas da noite pela Série B, eu tenho Sport contra Grêmio, jogão, mas é um jogo que eu vejo truncado, tá? Um jogo pra mim de cartões, igual o jogo hoje do Vasco da Gama. Vamos lá, são 2 equipes que estão brigando pelo acesso e são 2 grandes times que pra mim vão brigar pelo acesso até o final. O Sport tem 18 pontos, o Grêmio tem 17. Se vocês repararem, já deram uma distanciada aqui do pelotão de cima, o Cruzeiro que com 9 vitórias seguidas acabou disparando. Então assim, é muito importante elas vencerem esse jogo para conseguir se aproximar. Tá bom? O Sport em 11 jogos fez apenas 8 gols e sofreu apenas 5. E o Grêmio em 11 jogos fez 9 gols e sofreu 4. O Grêmio que é a melhor defesa da Série B, junto com o Cruzeiro. Cruzeiro não vai ser mais, tá? Ó, hoje é Vascão, deixa eu botar aqui a cruz pro lado de fora. Vambora, hein? Botei essa blusa aqui porque o Vasco vai amassar o Cruzeiro. Brincando, não sei, mas eu acredito que o Vasco não vai perder não, tá? 60 mil no Maracanã, vambora, jogo de cartão. Cartão. Vamos lá. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O Sport não perde para o Grêmio há 6 jogos. O Sport não perde para o Grêmio há 6 jogos. Interessante. O Sport vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 10. Em 9, a gente teve menos que 3 gols. O Grêmio não perde há 6, não sofre gols há 5. Dos últimos 9. Em 8, a gente teve menos de 3 gols também, até porque não tem sofrido gols. Então, para mim, é um jogo truncado, um jogo para menos de 3 gols e meio. E placar para mim desse jogo, esse jogo tem cara vai ser 0-0 ou 1-0 para uma das 2 equipes. Tá mais pesado pro Grêmio, que tem um time melhor, né? Tá invicto, mas, pô, também é um jogo que eu não me arriscaria no mercado de resultados. Tropa, quando eu falo assim, não vou me arriscar, é porque eu faço pré-live com vocês, entendeu? Quando você estiver vendo o jogo, por exemplo, tu tá vendo o jogo, igual o jogo de ontem do Fluminense, que quebrou nosso bilhete. Pô, eu não vou eu não vou entrar no Atlético Goianiense pré-live, óbvio, contra o Fluminense, mas, pô, Fluminense com uma expulsão, o Atlético Goianiense jogando bem, com a cotação lá em cima, o cara quiser fazer, pô, show de bola, ele tá tendo uma leitura do jogo. Agora, pô, pré-live é complicado, complicado eu buscar aqui alguma coisa, entendeu? Ainda mais com essas cotações aí que vem na Série B, eu tô fora. Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos de segunda, tem até uma quantidade interessante para uma segunda-feira, espero que seja um dia bom pra gente, espero que hoje o nosso bilhete já deszique, tá? Se Deus quiser, ó, receba! Sim! Então vambora! Gestão de banca sempre, tamo junto, muita fé, bora pra cima!